Olá pessoal, nesta aula iniciaremos o estudo das principais técnicas de integração. Mais especificamente, veremos a técnica de substituição. Então vamos dar início à aula. Então pessoal, nessa aula nós vamos dar início ao estudo das técnicas de integração. Vamos falar o que é uma integral indefinida e vamos ver a regra da substituição. Nas próximas aulas a gente vai ver essas outras técnicas aqui. Então vamos lá. Integral indefinida. A integral indefinida de f em relação a x é o conjunto de todas as primitivas de uma função f e denotamos da seguinte forma, desse jeito aqui, que é esse símbolo que a gente viu, só que agora não tem um intervalo de integração. Então, esse símbolo é dito sinal de integração, f é dito integrando da integral e x é a variável de integração. Então, veja só. A gente está chamando de integral indefinida o conjunto de todas as primitivas, porque a gente sabe, pelo teorema fundamental do cálculo, que se eu conheço uma primitiva, eu sei resolver uma integral, que a gente chama de integral definida, quando tem um intervalo de integração. Então, a gente vai denotar parecido a primitiva de uma função com a integral de uma função, que são coisas diferentes, né? A integral indefinida é o conjunto das primitivas. E a integral, quando a gente coloca o intervalo de integração, é um número, né? Então, repetindo, a integral indefinida é uma família de funções, enquanto a integral definida, que é a que tem o intervalo de integração, é um número. Então, vamos colocar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Encontre as integrais indefinidas. Então, a primeira é a integral de 1 sobre x dx. Então, olha só. Quem é a integral indefinida de 1 sobre x dx? Então, isso é a família de todas as primitivas, certo? Então, olha, o que é uma primitiva de 1 sobre x? É a função cuja derivada é 1 sobre x. Nesse caso, vai ser ln de módulo de x. Eu ponho esse módulo porque eu não sei se esse x é positivo ou negativo, né? Aqui não está dizendo o intervalo. Mas não importa. A derivada de ln de módulo de x é igual a 1 sobre x. Vocês podem verificar. Aí eu coloco uma constante aqui, mais c. Então, a gente vai denotar o conjunto de todas as primitivas dessa forma aqui, ó, porque eu sei que uma primitiva difere da outra apenas por uma constante. Então, a gente diz que a integral de 1 sobre x dx é ln de x mais c. Ou seja, essa família de funções... Qualquer um membro dessa família de funções é uma primitiva de 1 sobre x, certo? Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, qual que é? O segundo exemplo é integral de ax dx. Então, quem é a integral de ax dx? Ou seja, quem é a primitiva de ax dx? Função cuja derivada é ax é ela mesma, mais uma constante. Porque se eu derivar isso aqui, eu volto na EAX. Outro exemplo é esse daqui, integral de 1 sobre 1 menos x quadrado. Integral de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx. Qual a função que eu derivo e dá isso daqui? A gente sabe que é a arcseno de x mais uma constante. Qualquer uma dessas daqui que eu derivar vai dar essa daqui, né? E a última, a secante ao quadrado. Então, integral de secante ao quadrado de x dx é igual... qual a função que quando eu derivo da secante ao quadrado? É tangente de x mais uma constante, certo? Então, esses são exemplos bem simples de... integral indefinida. Agora vamos dar início às regras de integração. Então, a primeira regra de integração é essa daqui, a regra da substituição. Então, a regra da substituição é baseada na regra da cadeia da derivada. Então, olha só, teorema 6. Se u é igual a g de x é uma função derivável cuja imagem é um intervalo i, e f é contínuo em i, então a integral de f composta com g de x vezes g' de x dx é igual à integral da f de u du.
que eu estou querendo dizer aqui? Que se eu tiver uma integral cujo integrando é dessa forma, é a mesma coisa que eu integrar a f apenas em relação a u e substituir a u por g de x no final. Então, vamos ver como que é a ideia dessa demonstração, né? Vamos ver por que isso funciona. Então, olha só, imagina que você conhece a primitiva da f pequena, né? Então, seja f, na variável u que eu vou colocar, f de u, não, ou melhor, seja f a primitiva de f minúsculo, certo? Neste caso, o que acontece? Aqui é só uma ideia da demonstração, tá? Neste caso, eu sei que se eu derivar a f em relação a u, colocar a variável da f igual a u, isso vai ser f de u, certo? Porque é primitivo. Aí, o que acontece agora se eu fizer u igual a g de x? Fazendo u igual a g de x, temos que... O que a gente tem? Quer dizer, eu estou substituindo a variável u pela função g de x. Então, eu tenho isso daqui. Componho. E aí, agora isso aqui é uma função de x, então eu posso derivar em relação a x. Usando a regra da cadeia, isso é igual a derivada de f em relação a u, que é a variável dela, aplicada em g de x, vezes a derivada da g de x em relação a x. Certo? Então, o que eu mostrei aqui? Eu mostrei... Ah, tá. Desculpa. E aqui, a derivada da f em relação a u é a f de u. Então, a derivada da f é a f pequena aplicada em g de x. Vezes aqui eu vou denotar por g' de x para simplificar a notação, mas é d dx. Então, eu provei que a primitiva dessa função é a f composta com a g, né? Daí, o que acontece? Daí, se a primitiva dessa função é essa, então isso significa que a integral de f de g de x vezes g' de x dx nada mais é que a primitiva, uma das primitivas, né? Mais uma constante. É a família de soluções. Mas isso daqui, se eu chamei g de x de u, isso aqui é a mesma coisa que f de u mais c. Mas f de u mais c, como f é a primitiva de f pequena, é a mesma coisa de eu integrar o f em relação a u, du, e daqui para cá é só substituir g de x, certo? Então, pronto, essa que é a demonstração. Vamos ver como que eu aplico isso para resolver alguns problemas. Então, exemplo 7. Calcule essa integral. Então, olha só. Exemplo 7, letra A. Calcular a integral de cosseno de x² 2x dx. Então, aqui eu estou naquela forma do teorema. Eu tenho uma função composta com a outra. Então, a cosseno está composta com a x² e a derivada da x² está aqui, acompanhando o dx. Então, como que eu resolvo isso? Então, pelo teorema, aí a gente vai usar uma notaçãozinha aqui para ficar mais fácil de resolver. Então, eu tenho que escolher quem é u. Quem que eu vou chamar de u? U vai ser x². Por que a u é x²? Porque ela está composta, ela está dentro de uma outra função, que é a cosseno, e a derivada dela aparece aqui do lado. Então, se u é igual a x², o du, né, vai virar a derivada do u, que é a derivada de x² em relação a x, 2x dx, né? É isso que está dizendo o teorema. É como se eu estivesse trocando aqui, ó. G de x é u, e o que sobrou aqui, que é o g' de x dx, virou du. E aí, isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser... Aqui eu coloquei só no cantinho, que é a substituição, tá? Mas aí eu estou resolvendo a integral aqui. Então, essa integral, pelo teorema, vai ficar... Onde tem x², eu coloco u. E o que sobrou aqui vai ser o du, como eu escrevi ali. E aí, essa integral aqui em relação a u eu sei resolver, né? Então, a integral de cosseno é seno de u mais c. E aí é só voltar para a variável anterior, que é seno de x² mais c. Certo? Então, vamos ver o outro exemplo.
A letra B, integral de ax ao cubo x quadrado. Então, letra B, integral de x ao cubo x quadrado dx. Aí essa está um pouco diferente, ó. Veja que eu tenho a EAx composta com x ao cubo, e a derivada de x ao cubo é quase o que está aqui, né? Porque é 3x quadrado, aqui tem x quadrado. Então, o que eu vou fazer, ó? Presta atenção. Então, se eu chamar o de x ao cubo, quem vai ser o du? Du é a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado dx. Então, se aqui tivesse 3x quadrado dx, eu teria exatamente o du, poderia usar o teorema. Mas não tem. Aí, mas é fácil de colocar um 3 aqui. Como é que eu faço? Eu coloco aqui, ó. Eu preciso que tenha isso daqui para valer o teorema. Mas isso não é igual a isso. Eu coloquei um 3 aqui. Então, é só multiplicar por 1/3, porque esse 3 pode sair da integral, cancela, eu volto nessa. Então, isso é igual a isso. E esse cara aqui vale o teorema da substituição. Então, 1/3, essa integral aqui pode ser substituída por... Onde tem x ao cubo vai ficar u, e o du está exatamente aqui. Certo? Então, aqui eu posso integral de AU eu sei resolver em relação ao u, né? Que é o próprio EAU, mais uma constante. E aqui fica 1/3, volto para a variável anterior, e de x ao cubo, mais uma constante. Então, vocês podem derivar isso aqui que a gente volta nisso. Certo? Então, esse é mais um exemplo. Vamos ver outro exemplo. Letra C, integral de x sobre x ao quadrado mais 1. Então, vamos ver isso. Letra C, integral de x, como é que é? X sobre x ao quadrado mais 1. X sobre x ao quadrado mais 1 dx. Então, novamente, vou usar a regra da substituição. Aqui eu vou chamar... Quem que eu vou chamar de u aqui, né? Aqui a gente não está claro uma composta, mas aqui é uma composta. É como se fosse essa função aqui. Vou escrever num rascunho aqui, ó. Tá? Isso aqui não leva em consideração, não. Só para a gente entender. Então, quem é a composta ali? É como se eu estivesse compondo f de u igual a 1 sobre x com a g de x vai ser x quadrado mais 1. Se eu compor essas duas funções, olha só, isso vai ficar como? 1 sobre... Opa, desculpa, aqui é u, né? Aqui é u. 1 sobre u com essa composta aqui. Então, vai ser com essa função aqui. Então, vai ser g de x no lugar de u, vai ficar x ao quadrado mais 1. E esse cara aqui é quase o g' de x, né? G' de x aqui é o 2x. Então, isso aqui é só um rascunho para vocês entenderem como que vocês enxergarem uma composta aqui. Mas com a prática não precisa fazer isso. Então, olha só. Observa aqui é isso, ó. O x está acompanhando, está multiplicando o dx. Então, esse aqui é o meu candidato a du. Então, se eu quero que esse daqui seja o du, o meu u tem que ser alguma coisa com x quadrado. Então, eu vou chamar o denominador aqui de u. Então, vou chamar o denominador aqui de u. E aí, naturalmente, o du vai ser 2x dx, que é quase o que está ali em cima. Aí, eu faço aquele truque, né? Para aparecer o 2 ali, coloco o meio de 2x dx, não alterei a integral. Ela continua a mesma coisa. E aí, isso daqui virou o du e isso daqui é o u. Então, ficou du sobre u. Mas essa integral eu já sei fazer. Ela é ln de módulo de u mais uma constante, que é igual a meio de ln, voltando para a variável anterior, x ao quadrado mais 1 mais c. Como x ao quadrado mais 1 é sempre positivo, eu posso eliminar o módulo. Então, isso é x ao quadrado mais 1 mais c. Essa é a letra C. Então, a gente viu alguns exemplos de aplicação dessa técnica. Então, vamos ver o corolário 7, que é a técnica de substituição.
no caso que você tem uma integral definida, né? Então, o teorema é praticamente o mesmo, o que muda é o intervalo de integração. Então, se G' é contínua em AB e F é contínua na imagem de AB pela G, então a integral de A até B de F de G de X, G' de X dx é igual à integral de F de U du de G de A até G de B, né? Geometricamente, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo o seguinte, que a mudança de variável ali, que é a substituição, né? Digamos que tem um x e o u. Você chamou u igual a g de x. Essa é a sua mudança de variável. Então, a g, vamos supor que ela vai de um intervalo AB, né? Ou melhor, por exemplo, ela pode ir no intervalo AB, assim. E aí você tem, por exemplo, que o g de A é aqui. E o g de B pode ser aqui, por exemplo. Então, por exemplo, essa mudança de variável, você pode colocar a função assim, ó. Pensar na g assim. Tá vendo? Essa mudança de variável aqui, ela faz com que você está indo da variável x. Aí você tem um g de x para a variável u, variando aqui. Então, pelo meu desenho aqui, essa mudança aqui aumentou esse intervalo aqui, tá vendo? Então, você pode esticar o intervalo, você pode inverter o intervalo, no caso em que a função, por exemplo, for decrescente, né? Por exemplo, está de AB aqui, aí você pode ter o g de A ser maior que o g de B. Aí você inverte a ordem ali do intervalo, por exemplo. Ela poderia ser assim. Então, você tem troca o extremo dos intervalos. G de A vira o extremo superior e G de B o extremo superior, né? Então, depende do que você quer. Depende da transformação. E aí, vamos ver um exemplo aqui, né? Vamos ver os exemplos aqui. Então, calcule essas integrais. Então, eu vou mostrar duas maneiras de calcular a integral. Uma é usando o teorema 6 e depois o teorema fundamental do cálculo, e outra usando essa daqui direto. Então, vamos lá. Calcule as integrais. Então, a primeira integral é essa daqui. Vamos ver como é que fica. Então, voltando aqui, exemplo 8, letra A. Então, exemplo 8, letra A. É integral de menos 1 até 1, de 3x², raiz de x ao cubo mais 1 dx. Então, tem duas maneiras de fazer isso. Primeira maneira, que é a que os estudantes mais gostam em geral, é resolver a integral definida e depois indefinida e depois aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, vamos fazer assim, ó. Primeiro eu vou resolver a integral indefinida. Então, eu vou fazer isso aqui. Ou seja, eu vou achar a primitiva. Dx é igual a quanto? Aí eu vou usar a substituição, vou chamar u de x ao cubo mais 1. Por quê? Porque o 3x² dx vai ser o meu du. Então, vai ser 3x². Opa, desculpa. 3x² dx. Então, aí a substituição vai ficar certa, que vai ficar raiz de u. E esse outro que sobrou aqui ficou o du. Pronto. E aí, essa integral que eu sei resolver, porque isso aqui é integral de u elevado a meio du, que é u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 mais uma constante. E isso é igual, aí eu posso colocar aqui u elevado a 3 meios sobre 3 meios mais c, isso é igual a 2 terços de u elevado a 3 meios mais c. Volto para a variável anterior, que é essa daqui, então vai ficar 2 terços de x ao cubo mais 1 elevado a 3 meios mais uma constante. Então, achei a integral indefinida, certo? Agora, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, porque eu sei que esse cara aqui, ele é uma primitiva desse cara. Então,
né? Posso até escrever assim, ó, pelo teorema fundamental do cálculo, deixa eu só apagar isso aqui. Isso. Pelo teorema fundamental do cálculo, temos que, então, integral de menos 1 a 1 de 3x², raiz de x ao cubo mais 1 dx é igual a primitiva. Aí aqui eu não preciso da constante, porque o teorema fundamental do cálculo fala que basta a gente conhecer uma primitiva. Então, a primitiva aqui, uma delas é quando c é igual a 0. Qualquer uma serve, né? E aí a gente vai substituir. Então, fazendo 1 aqui, vai ser 1 mais 1, 2. 2 elevado a 3 meios vezes 2 é 2 elevado a 3 meios mais 1, 5 meios. Sobre 3. Menos, agora menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, menos 0. Então, esse cara aqui é 2 elevado a 5 meios sobre 3. Pronto. O que não pode fazer é começar a resolver aqui com integral indefinida, chegou aqui, aplicar os intervalos de integração. Isso não pode fazer. Se for fazer desse jeito, primeiro resolve a integral indefinida e depois usa o teorema fundamental do cálculo. A outra maneira é o quê? A outra maneira é fazer direto, usando aquele corolário, né? Como é que faz direto usando aquele corolário? Então, eu vou fazer aqui, ó. Letra B, novamente, é integral de menos 1 até 1, 3x², raiz de x ao cubo mais 1 dx. Então, eu vou fazer a substituição. Então, isso é igual, mesma substituição lá. U é igual a x ao cubo mais 1, du é igual a 3x² dx, certo? Então, ó, vou fazer essa substituição aqui, e aí como é que fica? Vou deixar esse pedaço aqui que eu vou usar ele. Então, vou continuar aqui, ó. Integral de raiz de u, né? Isso aqui virou u, e o restante virou du, certo? Aí, agora, o que não pode fazer é fazer menos 1 a 1. Por quê? Porque aqui o x está variando de menos 1 a 1. O u está variando de onde a onde? Olha, essa função aqui, vou fazer o gráfico aqui só para ficar mais claro, mas a gente não precisa fazer esse gráfico. Sempre, né, que for fazer a substituição. Só para explicar o que está acontecendo. Então, como é que é o gráfico dessa função? Quando x vale 0, o u vale 1, certo? E essa função ela faz isso aqui, ó. É a x ao cubo transladada. Então, aqui é x, aqui é u, né? Quando o x ela é uma função crescente, quando o x vale menos 1, o u vale 0. Então, aqui é menos 1. Aqui é menos 1. E quando o x vale 1, ela vale 2. Então, aqui vale 1, isso aqui vale 1. Isso aqui vale 2, certo? Então, olha só, ela está levando esse intervalo aqui, né? Nesse intervalo aqui, ó. De 0 a 2, ó. Quando o x vale menos 1, o u vale 0. Vale 0. E quando o x vale 1, o u vale 2. Então, o x está variando de menos 1 a 1, mas o u está variando de 0 até 2. Certo? Então, não precisa fazer sempre esse gráfico, é só substituir aqui, ó. X vale menos 1, u vale 0. Quando x vale 1, o u vale 2. Pronto. Aí eu já fiz direto. No final, eu não preciso voltar para a variável anterior. Agora é só integrar em relação a u, ó. Então, a integral vai ser a mesma, né? Isso aqui vai ser u elevado a 3 meios sobre 3 meios, que a gente já fez, né? Integral de raiz de u, quando o u varia de 0 a 2. Isso é igual a 2 elevado a 3 meios sobre 3 meios menos 0 aplicado em u vai dar 0. Então, isso vai dar 2 terços vezes 2 elevado a 3 meios, que é igual a 2 elevado a 5 meios. Veja que o resultado deu o mesmo, certo? Então, a diferença
é que aqui a conta já sai direta. Daqui para cá eu não volto na variável anterior, né? Porque eu já coloquei a variação do u. Então, qual que é mais fácil? Na verdade, depende do problema. Nesse caso aqui, esse aqui foi mais fácil porque eu não preciso voltar para a variável anterior. Só substituir os intervalos aqui e acabou. Tem casos que esse daqui fica mais simples, né? Então, cada caso é um caso. Então, vamos ver um outro exemplo. Esse daqui. B é a integral de 0 a π sobre 4 de tangente de x dx. Então, essa daqui eu vou fazer do método do corolário. Então, vai ser letra B, integral de 0 a π sobre 4 de tangente de x dx, certo? Então, aqui, ó, note que tangente de x eu não sei quem é a função cuja derivada é tangente de x, mas eu posso escrever tangente de x assim, seno sobre cosseno de x dx. Isso é igual. Aí agora, note que a derivada de cosseno é menos seno. Então, eu vou chamar u igual a cosseno de x. Quem é du? Du é menos seno de x dx. Então, eu posso escrever isso assim, menos integral de π sobre 4, de 0 até π sobre 4, de menos seno de x sobre cosseno de x dx. E aí, eu estou na forma da substituição, né? É isso mesmo. Aí, cosseno vai ser u, então vai ser menos integral de u, e menos seno é du, sobre du. Agora, quando o x, né, x vale 0, o cosseno de 0 é 1. Quando o x vale π sobre 4, então cosseno de π sobre 4 vale raiz de 2 sobre 2. E aí, isso vai ficar como? Integral de 1 sobre u du, a gente sabe que é ln de módulo de u, quando u varia de 1 até raiz de 2 sobre 2, que é igual, vai ficar ln, teorema fundamental do cálculo, raiz de 2 sobre 2, menos ln de 1. ln de 1 é 0, então isso aqui é ln de raiz de 2 sobre 2. Pronto. Então, esse é o outro exemplo. Então, proposição 8, que é uma propriedade importante. Seja f contínua no intervalo simétrico menos a a a. Se f é par, então a integral de f de x dx de menos a até a é igual a 2 vezes a integral de 0 até a de f de x dx. E se f é ímpar, então a integral de menos a até a de f de x dx é 0. Então, graficamente, a gente pode ver que essa propriedade é verdade, né? O que são funções... Qual é a principal propriedade de função par e ímpar? A principal é a seguinte, função par, né? Função par é o quê? É a função tal que f de menos x é igual a f de x para todo x pertencente ao domínio da f. Vou colocar assim, domínio da f. Certo? Isso é uma função par. Certo? E isso é a definição. Qual a propriedade de função par? É que o gráfico dela é simétrico em relação ao eixo y. Né? Então, quer dizer que o gráfico dela, por exemplo, é uma coisa assim. Ó. Ela é simétrica em relação ao eixo y, certo? Isso aqui é f e aqui está o x. Então, o que ele está dessa simetria? É claro, por exemplo, essa função que é positiva, a área dela aqui é a mesma da área dela aqui, né? Se aqui for um intervalo que for menos a e aqui for a, né? Então, a integral disso daqui tudo, que seria a área, né? A integral de menos a até a de f de x dx seria toda essa área. É igual a 2 vezes somente essa área aqui, porque é por causa da simetria. Então, eu vou deixar como exercício a demonstração desse fato. É só usar a regra da substituição.
né? E a função ímpar, o que é uma função ímpar? Então, a gente sabe que uma função ímpar é uma função ímpar. É uma função que tem a propriedade de jogar o sinal para fora, né? Ó, f de menos x é menos f de x para todo x pertencente ao domínio da f. Então, no caso da propriedade da integral, o que a gente tem? A gente sabe que a função é ímpar quando ela é simétrica em relação à origem. Quer dizer que, por exemplo, se ela fizer assim, do lado de cá, ela tem que fazer assim. Então, se aqui for um intervalo a de menos a a, né? Menos a, como ela é simétrica, essa área aqui é a mesma dessa área aqui. Só que essa área aqui, quando eu calcular a integral, vai dar uma integral negativa. Então, ela compensa uma área com uma outra, né? Certo? Então, para mostrar isso, é só usar o teorema, a técnica da substituição, né? Que você demonstra isso aqui. Vou deixar como exercício, então, isso. Qualquer livro de cálculo você acha isso. Então, vamos ver o exemplo 9. O exemplo 9, integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de cosseno de x dx. Então, vamos lá. Exemplo 9. Letra A. Integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de cosseno de x dx. Então, vamos resolver de duas maneiras diferentes. Então, primeiro vamos resolver essa integral diretamente aqui. Então, vai ser integral de cosseno é seno de x. Com x variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. Isso é igual a seno de π sobre 2, teorema fundamental do cálculo, menos seno de menos π sobre 2. Isso é igual, seno de π sobre 2 é 1, menos seno de menos π sobre 2, seno de... vai ser menos 1. Com esse menos 1 vai ser mais 1, que é igual a 2. Agora, pela proposição, seno de π sobre 2, de menos π sobre 2 a π sobre 2 de cosseno de x dx, como cosseno de x é uma função par, é a mesma coisa de duas vezes integral de 0 até π sobre 2 de seno de x, cosseno de x dx. Isso é igual a duas vezes integral de cosseno é seno de x, com x variando de 0 a π sobre 2, que é igual a duas vezes seno de π sobre 2, menos duas vezes seno de 0. Seno de 0 é 0, então seno de π sobre 2 é 1, então isso vai dar 2. Certo? Então deu o mesmo resultado. Então vamos ver o outro exemplo. O outro exemplo, letra B, ele é o seno de x dx de menos π a π. Então é a mesma coisa, ó. Agora a propriedade fala, quando você tem um intervalo simétrico, a função seno de x é ímpar, então não tem que fazer conta. Já disse que é 0. Vamos verificar? Então, ó, de menos π até π de seno de x dx é igual. Integral de seno é menos cosseno de x, com x variando de menos π a π. Isso é igual cosseno de menos cosseno de π, menos, com esse menos vai dar mais, cosseno de menos π. Cosseno de π é menos 1, com esse menos 1 vai dar mais 1, e cosseno de menos π é também menos 1. Então, vai ficar menos 1 e isso é 0. Então, bateu também. Então, quando ela é ímpar, já é direto, né? E aí, vamos finalizar a aula com esses 3 exemplos aqui importantes, né? Que usa substituição. Vamos ver cada um. Primeiro. Então, o primeiro exemplo vai ficar o seguinte, ó. Então, nós estamos no exemplo 10. Número 1 é a integral de dx sobre raiz de 8x menos x².
dx sobre raiz de 8x menos x². Então, isso daqui não dá uma substituição direta, porque se eu chamar isso daqui de u, né? Se eu chamar isso aqui de u, ó, u igual a 8x menos x², du vai ser 8 menos 2x. Eu não tenho nada que envolva um polinômio de grau 1 aqui em cima, né? Então, não vai dar certo essa substituição. Eu não consigo encontrar o du aqui. Então, o que eu vou fazer? Para resolver isso, quando eu tenho um polinômio de grau 2 aqui embaixo, dessa forma, eu tenho que completar quadrado. Então, vamos completar quadrado. Vou escrever aqui, completando quadrado. O quadrado. Então, vou completar o quadrado desse polinômio aqui, ó. x² menos 8x. O que eu quero fazer para completar o quadrado? Então, para quem não sabe, vamos ver como vai aprender agora como é que completa um quadrado. Olha só, vou escrever aqui um rascunho só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Ó. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Vou escrever o rascunho aqui embaixo, ó. Rascunho. Então, o que eu quero fazer? Note que isso aqui é quase um polinômio, quase um produto notável. Olha, se eu colocar um produto notável dessa forma aqui, ó, x menos b ao quadrado, isso vai ficar o quê? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vou escrever assim, ó, bx mais o quadrado do segundo. Esse é esse produto notável aqui, certo? Esse daqui tem quase a mesma forma. Ele tem um cara parecido, que é esse daqui, ó. Então, eu quero completar com alguém aqui, eu quero somar alguém aqui para virar um quadrado perfeito. Então, para isso aqui virar um quadrado perfeito, o meu 2b, ele tem 2bx tem que ser igual a 8x, não é verdade? Então, considerando que o x é diferente de zero, eu quero que 2b seja igual a 8. Então, o meu b tem que ser igual a 4. Então, isso aqui eu quero que vire um quadrado perfeito. Então, isso aqui vai ser igual a 8x. Para isso virar um quadrado perfeito, eu tenho que somar o b². Então, eu tenho o b vale 4, eu tenho que somar 16. Mas se eu somei 16 aqui, eu alterei esse polinômio. Então, eu subtraio 16, que assim eu não alterei nada. Isso aqui continua sendo igual a isso. Mas por que eu faço isso, né? Por que eu somar 16 e subtrair 16? Não estou fazendo nada diferente. É só para eu ter um quadrado perfeito aqui. Então, isso daqui eu posso escrever assim, ó. X menos 4 ao quadrado menos 16. Veja que eu transformei esse cara aqui num quadrado perfeito. Então, ficou... se eu desenvolver isso aqui, eu volto nisso, né? Nisso daqui, né? Então, vai ficar quadrado primeiro, x², menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 8x, mais o segundo ao quadrado. Tá aqui. Aí, eu completei o quadrado, agora eu volto na minha integral. Ó. Agora eu volto na minha integral e vou resolver a minha integral. Então, com isso, o que eu tenho? Com isso, a integral de dx de raiz de 8x menos x², isso é igual à integral de dx. Note que aqui que eu fiz com x² menos 8x. Esse aqui é só multiplicar por menos 1, né? Então, vai ser raiz... Só multiplicar isso aqui por menos 1, vai ser 16 menos x menos 4 ao quadrado, certo? Então, agora eu estou nessa forma. Aí, eu vou ajeitar mais um pouco antes de fazer a substituição. Então, eu vou colocar 16 em evidência aqui dentro dessa raiz, ó. Dx sobre raiz... Posso colocar o 16 em evidência, vai ficar 1 menos x menos 4 ao quadrado sobre 16. Então, isso aqui eu posso
colocar esse 16 para dentro desse quadrado e tirar esse 16 da raiz. Então, isso aqui vai ficar dx. Então, raiz de 16 é 4. Raiz de 1 menos, e aqui eu posso escrever dessa forma, x menos 4 sobre 4 ao quadrado. Certo? Então, só rearranjei a coisa. Agora, observe que se eu chamar isso daqui de u, agora que eu vou fazer minha substituição, u é igual a x menos 4 sobre 4. Quem é o du? O du vai dar, derivada disso é 1/4 dx. Então, eu já tenho 1/4 aqui, ó, dx sobre 4. Então, vai dar exatamente o du. Então, isso aqui vai ficar du, dx sobre 4, vira o du, e aqui dentro fica raiz de 1 menos, isso tudo aqui é u ao quadrado. E a gente já sabe que essa integral aqui é o arcseno de u mais c, né? A derivada do arcseno é isso. Então, a integral disso é arcseno de u, que é igual, voltando à variável anterior, a arcseno de x menos 4 sobre 4 mais c. Então, esse é um exemplo. Veja que eu completei quadrado antes de fazer a substituição. Aí eu consegui colocar na forma de uma integral que eu conheço. Então, esse é um exemplo muito comum, aparece diversas vezes. O outro exemplo é esse daqui. Você tem um polinômio sobre outro polinômio. E isso você tem, na verdade, um polinômio de grau maior do que o de baixo. Então, como é que a gente resolve isso? Então, ali é integral de 3x ao quadrado menos 7x sobre x sobre 3x mais 2. 3x mais 2 dx. Então, antes de fazer uma substituição aqui, porque não tem como fazer uma substituição diretamente aqui, quando eu tenho um polinômio de grau maior dividido por um polinômio de grau menor, primeiro eu faço uma divisão desses polinômios. Então, eu vou escrever assim, ó. Então, vou fazer a divisão aqui. 3x² menos 7x, vou dividir, algoritmo de Euclides, esse polinômio por esse. Então, aqui primeiro eu tenho, aliás, vou multiplicar isso aqui por x, então vai dar 3x² mais 2x. Aí eu faço a subtração de um polinômio pelo outro. Esse menos esse vai dar 0, esse menos esse vai dar, desculpa, aqui é 2x, vai dar menos 9x. Certo? Agora, dividindo esse por esse, eu vou ter, aqui tem que ser menos 3. Menos 3 vezes menos 3, menos 9x, menos 3 vezes 2, menos 6. Então, fazendo a subtração desse polinômio por esse, vai ser esse menos esse, vai dar 0. E 0 menos 6 vai dar mais 6. Então, do algoritmo de Euclides, eu tenho que 3x² menos 7x é igual a esse vezes esse, mais o resto, não é isso? Então, vai ser 3x mais 2 vezes x menos 3 mais o resto. Então, reescrevi esse polinômio aí, o numerador, usando o algoritmo de Euclides. Então, só que aqui eu tenho esse polinômio dividido por esse. Então, é só eu dividir tudo por esse polinômio aqui. Então, ó, se isso é igual a isso, então 3x² menos 7x sobre 3x mais 2 é igual a 3x mais 2, x menos 3 sobre 3x mais 2, mais 6 sobre 3x mais 2, certo? Aí esse cancela com esse, vai ficar x menos 3 mais 6 sobre 3x mais 2. Então, isso significa que a minha integral, 3x² menos 7x sobre 3x mais 2 dx, é igual à integral disso daqui. Eles são iguais, né? X menos 3 mais 6 sobre 3x mais 2 dx, que é igual
Essa integral é que eu posso separar, é a soma das integrais. Então, a integral disso é fácil de resolver. X² sobre 2, menos integral de 3 é 3x, mais é só essa daqui que eu tenho que usar a substituição. Então, qual a substituição que eu vou fazer? A substituição que eu vou fazer aqui é simples. Eu vou chamar aliás, vou fazer aqui, ó, no cantinho. U vai ser igual ao denominador, 3x mais 2, e du vai ser 3dx. Então, eu posso escrever isso aqui como x² sobre 2, menos 3x, vou repetir, mais, aqui eu preciso de 3dx, aqui eu tenho 6dx, então isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3dx sobre 3x mais 2. Agora eu faço a substituição. Como é que vai ficar? 2 vezes, embaixo eu tenho u e em cima eu tenho du. Então, isso aqui fica x² sobre 2, menos 3x mais 2, ln de módulo de u mais c. Isso é x² sobre 2, menos 3x mais 2. Volto para a variável anterior, ln de módulo de 3x mais 2 mais c. Se eu quiser, posso usar a propriedade logaritmo, x² sobre 2, menos 3x mais ln, o 2 passa como expoente aqui, aí eu não preciso mais do módulo, porque isso vai ser positivo. Então, pronto. Esse é o outro exemplo de integral. Vamos ver, então, agora o último exemplo. Então, o último exemplo é esse aqui, que a gente vai usar muito, né? Integral de secante de x. Então, o exemplo 3 vai ser integral de secante de x dx. Então, esse aqui é um artifício, né? Tem que enxergar, mas a gente vai só para mostrar quem é a integral da secante de x. Então, olha só. Algumas vezes você pode multiplicar e dividir por uma coisa aqui para poder encontrar uma integral que dá para usar a substituição. Nesse caso aqui, você vai multiplicar o secante de x por secante de x mais tangente de x dx e dividir por secante de x mais tangente de x, certo? E aí, observe, multiplicando aqui, isso aqui vai ficar secante ao quadrado de x mais tangente de x dx dividido por secante de x mais tangente de x, certo? E aí, se eu chamar o denominador de u, ó, secante de x mais tangente de x, quem é o du? Du é exatamente derivada de secante, é secante de x vezes tangente de x. E a derivada de tangente é secante ao quadrado. Então, se eu chamei isso aqui de u, o numerador virou exatamente o du. Então, isso aqui vai ficar integral de u sobre du, que é igual a ln de módulo de u mais c, que vai ser igual, né, a ln, voltando para a variável anterior, secante de x mais tangente de x mais c. Então, aqui, realmente, a pessoa teria que ter enxergado isso, que é uma coisa muito difícil, né? Mas isso aqui seria depois de muita tentativa e muita prática, alguém enxergou que se eu multiplicar e dividir por secante de x mais tangente de x, eu consigo fazer uma substituição simples, né? É um artifício bem elaborado, né? Mas, às vezes, em determinadas integrais, é fácil você identificar quem que você tem que multiplicar em cima e embaixo para dar certo. Mas o importante aqui, o mais importante é lembrar que a integral da secante de x dx é ln de secante de x mais tangente de x, que muitas vezes ela aparece vinda de outras integrais, né? Então, tem que saber isso. Integral de secante de x dx é ln de módulo de secante de x mais tangente de x. Ok? Então, como exercício, eu vou deixar isso daqui.
Exercício 3, primeiro, calcule a integral de 2x mais 1 ao cubo dx por dois métodos. Primeiro desenvolvendo este binômio, né? Você desenvolve isso, né? Usa aquela formulazinha, cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, nananana. E letra B, aí depois que você desenvolver aqui, você resolve essa integral. O outro método é fazendo a seguinte substituição. U é igual a 2x mais 1. Chama isso aqui de 2x mais 1, aí você vai fazer uma substituição, vai resolver a integral. E aí a resposta provavelmente vai dar diferente. Explique a aparente diferença obtida nas respostas. O número 2 é a mesma coisa, só que muda a integral. Calcule a integral raiz de x menos 1 vezes x² dx por dois métodos. O primeiro, agora é duas substituições diferentes. A primeira substituição é u igual a x menos 1, se chama u igual a x menos 1, e vai calcular o du e fazer as continhas aqui. E o segundo, fazer essa substituição, chamar u de tudo isso daqui, de raiz de x menos 1. E depois a resposta vai dar diferente, explique a aparente diferença obtida nas respostas. Então é isso, pessoal. Até a próxima.